Boa noite, irmãos, mais uma vez. É uma alegria podermos nos reunir. É uma alegria também saber que muitos têm a oportunidade de nos acompanhar através do canal de nossa igreja. A minha oração é que o Senhor os abençoe. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem 1 Reis 19. Enquanto os irmãos abrem, lembro que ouvimos hoje pela manhã sobre a nossa superior esperança, ouvimos alertas em relação à incredulidade, e nós veremos que é possível que o cristão sofra também algum episódio envolvendo a incredulidade. E é importante a gente definir que a incredulidade não é simplesmente não crer, né? A incredulidade, ela está associada geralmente a um desprezo por Deus. A um desprezo que é manifesto quando nós não aceitamos ou entendemos ou consideramos a sua soberania em nossas vidas, ou uma decepção quando ele não faz exatamente como nós esperamos ou queremos. Então, é possível a gente perceber que a incredulidade ela não necessariamente está associada só a momentos críticos ou de dificuldade, mas ela pode estar muito bem presente nos momentos de paz e de tranquilidade que nós também temos em nossa vida. Spurgeon disse em um dos seus sermões que a incredulidade é a filha primogênita de Satanás. Spurgeon era bem direto, né? John Bunyan também conta na sua autobiografia, na Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, que ainda não teve a oportunidade de ler, sugiro que leia. Ele comenta sobre as lutas que ele enfrentava com a sua consciência acusadora. E ele dizia que, por vezes, ele ouvia como uma voz por trás dos seus ombros, falando o texto que está lá em Lucas 22, 31, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. E ele lutava contra isso, contra essa sua consciência acusadora, com a certeza de sua chamada e salvação. Então, o crente ele está exposto, em algum grau, em alguma medida, à incredulidade. E esse texto que leremos, de 1 Reis 19, ele traz um episódio marcante na vida de um grande homem de Deus, que foi o profeta Elias. Leamos o texto. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. E ela se referia aos profetas de Baal. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto de sua cabeça, um pão assado, sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito:
saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Graças a Deus pela sua palavra. Esse capítulo começa com uma ameaça, né? Logo no capítulo 2 nós temos a ameaça no versículo 2 nós temos a ameaça, um recado que Jezabel manda para Elias. E nós vamos voltar nesse versículo aqui já, mas eu queria passar para vocês o contexto de Elias nesse período, né? Elias viveu durante os dias do rei Acabe. Acabe reinou em Israel durante 21 anos e foi considerado o pior rei de Israel. E quando ele reinou, no período que ele reinou, já fazia 200 anos que o reino de Israel havia sido dividido entre o reino do norte e o reino do sul. E o exercício do chamado profético de Elias junto ao povo de Israel foi num momento particularmente conturbado. A fé do povo de Deus, a fé de Israel havia desaparecido por completo. Todos os reis que precederam a Acabe eram homens ímpios, brutos, eram homens que faziam o que era mal diante do Senhor. E é nesse momento que o ministério de Elias surge, né? Que Deus o chama. Nós temos o cenário também religioso, um cenário religioso que não era menos caótico do que o cenário político. O culto a Deus que havia sido prescrito de forma tão detalhada, de forma tão cuidadosa por Moisés na lei, havia sido por todo corrompido, né? Os sacrifícios, os utensílios, os sacerdotes, o que não for esquecido da lei foi distorcido e misturado em função dos rituais pagãos dos povos que viviam no entorno de Israel. O ambiente religioso era sufocante. O sincretismo religioso era uma marca de Israel naquele momento, pela absorção dos sistemas de crença dos povos ao redor. E Elias é levantado por Deus nesse momento. Ele era corajoso, destemido. Se vocês lembrarem lá de 1 Reis 17:1, ele começa falando com Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva, a não ser quando eu disser. E nesse momento Deus estava punindo a apostasia do povo com juízo. E Elias leva essa mensagem até o rei Acabe. Então Deus manda que ele se retire, e ele obedece à palavra de Deus. E ele
em 1 Reis está registrado também no capítulo 17, que Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. E Deus o sustentou. Corvos levavam o alimento toda manhã para Elias, pão e carne. E ele se retirou junto de um ribeiro, e ali ele se alimentava, e ali ele tinha água fresca. Só que o momento, e ele havia acabado de anunciar, seria de seca, não choveria em Israel durante 3 anos. Então o ribeiro seca. Deus então manda que ele vá a Sarepta. E a gente conhece bem o que é descrito nessa passagem. Lá, Elias se encontra com uma viúva. E o que acontece nesse momento? Ele pede comida a essa viúva. Deus orienta que ele peça comida a essa viúva. Elias pede água a ela, e quando ela vai se retirando, ele pede também um bocado de pão. E ela retorna para Elias e diz o seguinte: tenho apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Então Elias, obedecendo a palavra de Deus, se encontra com uma viúva que também não tem recursos em sua casa. E Elias responde para ela, para que ela não tivesse medo. E isso vai ser interessante porque, como nós lemos no capítulo 19, Elias, quando recebe a mensagem de Jezabel, a Bíblia diz que ele teve medo. E ele agora diz para a viúva para que ela não tivesse medo e fizesse conforme ele havia orientado. E como Deus havia falado, a farinha na panela não acabaria, o azeite do jarro não faltaria, até que o Senhor fizesse chover novamente sobre a terra. Ok, primeira dificuldade resolvida. E o que acontece depois com o filho dessa viúva? Ele adoece, a doença se agrava e ele morre. E aí a viúva diz para Elias: homem de Deus, você veio para que a minha iniquidade fosse exposta e por isso meu filho morreu? E Elias então clama ao Senhor. E Elias pede que o Senhor traga o menino novamente à vida. E a Bíblia relata, 1 Reis 17, 22, o Senhor atendeu a voz de Elias. E o menino ressuscitou. 3 anos depois, Deus manda que Elias se apresente a Acabe. E nesse momento, a Bíblia registra que Jezabel, a rainha, esposa de Acabe, exterminava os profetas do Senhor. Então, o contexto ao redor de Elias não era um contexto simples, não era um contexto fácil. E quando ele vai a Acabe, ele é recebido de forma muito calorosa, também com um versículo muito conhecido lá de 1 Reis 18, quando Acabe diz a Elias: então é você o perturbador de Israel. E Elias, de forma muito firme, de forma muito confiada no Senhor, responde: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Então ele diz ao rei que ordene ao povo para que se encontre com ele no Carmelo, e vem mais um momento muito conhecido da história. Vão os 450 profetas de Baal, os 400 profetas da deusa Aserá. E o combinado era: cada um vai invocar o seu Deus. E o Deus daquele que responder com fogo, esse é que é Deus. E diante de toda aquela mobilização, primeiro vão os profetas de Baal, gritam, se ferem, fazem todos os seus rituais, de manhã até o final do dia, e o que acontece? Nada. Nada acontece. Vai então Elias, pede que joguem 3 vezes 4 cântaros de água sobre a lenha, sobre o holocausto que já estava posto. Elias ora e cai fogo do céu. Consome o holocausto, a lenha, a terra, a pedra e toda a água que existia ali. O povo grita: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias prende e mata todos os profetas de Baal. Que triunfo! Elias então ora para que chova, e chove. E aí nós chegamos no capítulo 19. E no capítulo 19, esse mesmo Elias, que havia passado no capítulo 17, no capítulo 18, por momentos críticos. Afinal, o confronto com a viúva na morte de seu filho foi um momento crítico. O confronto com os profetas de Baal foi um momento crítico. E aqui, ele recebe um recado da rainha.
E a Bíblia diz que ele teve medo. Elias teve medo. Eu não quero simplificar e dizer que Elias temeu uma simples ameaça da rainha, afinal era uma ameaça de uma rainha, que tinha todo o aparato ao seu dispor e poderia, de fato, concluir a sua ameaça. Mas a questão é que Elias, então, tira os seus olhos do Senhor. A Bíblia relata que ele estava em fuga para salvar a sua vida. No capítulo 17, nós vimos que ele se retirou para o deserto em obediência à palavra do Senhor. E aqui, ao obedecer à voz da rainha, ele toma a decisão de salvar a sua vida e de ir ao deserto. E no deserto, ele se acolhe debaixo de um zimbro, que é uma árvore muito comum naquela região, e ele pede a morte. Elias ora a Deus e pede a morte. Ele diz: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E eu gostaria que vocês percebessem que o que muda aqui não é o contexto. O contexto continua o mesmo, complicado, complexo, carregado que cercava Elias naquele momento. Não foram as circunstâncias que mudaram. O que mudou foi o coração. Enquanto Elias creu na palavra de Deus, ele suportou situações mais adversas, com confiança e coragem. Enquanto ele não tirou de vista as promessas do Senhor, ele permaneceu firme. E o contraste é grande, em apenas 3 capítulos, quando nós vemos a história de Elias. E depois de tudo que ele havia passado, Elias agora ora ao Senhor e pede a morte. Ele não quer mais continuar. O Deus de quem ele dizia, tão certo como vive o Senhor, ele agora ora ao mesmo Deus e pede a morte. Ele não queria mais fugir, ele não queria mais enfrentar o mal, ele não queria mais enfrentar as pressões que ele vivia naquele momento. Ele deixou de confiar. E eu gostaria, de forma muito breve com os irmãos e com todos aqueles que nos acompanham, extrair 3 episódios desse relato do versículo 19, para que nós entendêssemos que lutar com a incredulidade, contra a incredulidade, é algo real, é algo que faz parte da vida do cristão e em algum momento nós seremos expostos a isso. O primeiro ponto é: a incredulidade pode vir em momentos críticos ou de paz e tranquilidade. Como eu disse, Elias reage dessa forma, não no momento que ele é confrontado com a viúva que não tinha o que comer, que disse que comeria e morreria. Ele não diz e não ora ao Senhor pedindo a morte quando ele é exposto a um momento crítico, como no Carmelo, no confronto com os profetas de Baal, mas quando ele recebe essa mensagem. Nem de longe era o momento mais crítico para Elias, mas mesmo assim ele sucumbiu. Mesmo assim, nesse momento, ele deixou de ter em vista as promessas futuras do Senhor, aquilo que o Senhor faria e falaria através da vida dele, e ele pede para si a morte. E com a incredulidade, vem a ansiedade, vem o desânimo, vem o abatimento, o medo e a tristeza. Ele já não era capaz de expressar a mesma fé que ele havia expressado anteriormente. E isso deve nos chamar a atenção de que a fé de ontem não serve para hoje. A nossa caminhada, irmãos, é de exposição aos desafios que a palavra de Deus nos traz diariamente. A vida de Elias é um exemplo. Elias fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas através da vida de Elias. E ainda assim, Elias passou por momentos como esses. Por que não? Nós não passaremos. E é preciso que a gente entenda isso. É preciso que, ainda que o que aconteceu no passado seja um aliado poderoso, como um testemunho do cuidado do Senhor, isso não é garantia de que estamos imunes ao que vem pela frente. É necessário fé renovada, fé diária, pão diário do Senhor, para que possamos caminhar.
Nós devemos usar o passado como uma evidência de que a mesma promessa que nos sustentou em outros momentos haverá de nos sustentar agora. A segunda coisa é que mesmo no momento mais duro, no abatimento mais severo, na dor mais aguda, na aridez de alma que Elias passava, ele teve o recurso e ele recorreu à oração. E essa é uma realidade para nós hoje. Ele conta para Deus o que ia no seu coração. Ainda que a oração dele tenha sido extrema, ainda que a oração dele possa parecer esdrúxula até pelo contexto dos capítulos anteriores, ainda assim ele vai ao Senhor. E é uma forma que nós temos, em oração, através da oração, de dizer a Deus que as coisas não vão bem, de que nós precisamos da ajuda dele. E Deus responde à oração de Elias, mas não responde como Elias queria, porque Elias pede a morte. E o que Deus faz? Deus alimenta Elias. Por 2 vezes. E a Bíblia relata isso. Deus não o acusou pela sua falta de fé. Deus não falou, Elias, espera aí, você acabou de enfrentar 450 profetas de Baal. Você acabou de matar os profetas. E você agora, pela ameaça de Jezabel, você se entrega? Deus não faz isso com Elias. Deus o alimenta. E esse alimento, esse pão, é o suporte que Elias precisa, que Elias precisava. Salmo 34, 4 diz, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Saibamos que a oração é uma aliada poderosa contra a incredulidade. E o terceiro ponto e último para a noite de hoje. Na comunidade da fé, nós podemos encontrar o auxílio contra a incredulidade. A comunidade da fé exerce um papel importantíssimo nos momentos de incredulidade que nós enfrentarmos. Há momentos nos quais o que podemos fazer e oferecer àquele que luta contra a incredulidade é sustento. O mesmo sustento que Deus deu a Elias, através do pão, através do alimento, nós podemos também ajudar o nosso irmão a passar pelos momentos de incredulidade que certamente surgirão em nossas vidas. Esse sustento na vida de Elias foi também consolo. Foi isso que fortaleceu Elias para o que ainda viria a acontecer. Porque Elias foi no caminho do deserto. Ele ouviu a voz de Deus e confiou. Elias levanta, se alimenta por 2 vezes. Deus manda então que Elias vá pelo caminho do deserto. E Elias segue pelo caminho do deserto. Ele viu a sua confiança revigorada, restaurada, fortalecida naquele que era a sua esperança. Ele ouviu a voz de Deus e confiou. Ele passou a obedecer a Deus, depois de confortado e de fortalecido. E o alerta que fica para a gente, e nós ouvimos isso na mensagem de manhã também, é que a incredulidade é perigosa, porque ela retém a nossa alma longe de Cristo, que é a nossa superior esperança. Enquanto estivermos com a nossa alma longe de Cristo, nós estaremos sujeitos aos episódios de incredulidade. Mas assim como Elias, a nossa incredulidade ela já está perdoada, irmãos. A nossa incredulidade já está perdoada. Ela foi colocada com todas as nossas transgressões sobre a cabeça daquele que era o único capaz de pagar pelos nossos pecados. E isso é consolo, isso é conforto para a gente hoje. Saber que nós podemos enfrentar momentos de incredulidade, recorrendo àquele que já pagou o preço pelo nosso pecado. Ela foi expiada e apagada para sempre. E a minha oração é que o Senhor nos ajude a vermos nele a nossa força e consolo quando passarmos pelas águas turvas como as da incredulidade. Que Ele nos dê graça e sensibilidade para quando fortalecidos, quando sustentados, quando confiados nele,
levarmos os nossos irmãos e irmãs a olharem para o nosso Salvador, porque Ele é a nossa esperança nos dias de incredulidade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que essa breve meditação na palavra do Senhor nos leve a olhar para Ele e exaltá-lo, a glorificá-lo, porque nele nós temos esperança. Vamos orar. Senhor, te louvamos pela tua bendita palavra, Pai, que é fonte inesgotável, Senhor. Que não sejamos indiferentes, sonolentos, nem ouvintes desatentos das tuas promessas, Senhor. Vem em nosso socorro, Pai, nós te pedimos. Quem temos nós no céu além de ti? Quem poderíamos querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, Pai. Ajuda-nos a crer nas tuas promessas, Senhor. É nisso que confiamos, é nisso que queremos estar descansados, nas tuas promessas. Que agrade ao Senhor salvar aqueles que ainda não te conhecem. E que agrade também ao Senhor afastar do coração do crente a incredulidade nas suas mais variadas formas, Senhor. Que possamos nos aproximar de Cristo e colocar nele a nossa confiança. Em nome de Jesus. Amém.